Na gestão Rodolfo Landim, o ditado é o mesmo. A culpa é sempre do técnico, nunca da diretoria e nunca dos jogadores. Desde a era Jorge Jesus pra cá, o Flamengo só culpa técnicos, nunca culpa o seu corpo de direção e nunca culpa os jogadores que fazem parte de um plantel milionário. É impressionante isso. E mais uma vez isso deve se repetir com a demissão do técnico Tite. Se não for hoje, vai ser amanhã, vai ser daqui a uma semana, mas provavelmente Tite não será mais técnico do Flamengo. Começa com Domenech Torrent. Domenech, ele é o primeiro técnico pós-era Jorge Jesus, veio a pandemia. O Domenech, ele tinha problemas defensivos, era um cara defensivo, mas o Flamengo não deu oportunidade para ele desenvolver um trabalho, demitiu ele logo de cara, e aí contrata Rogério Ceni, que vai muito bem. Rogério Ceni consegue uma remontada impressionante para ganhar o título do Campeonato Brasileiro, o bicampeonato para o Flamengo, ganha também uma Supercopa, ganha um Campeonato Carioca, uma Taça Guanabara, faz um bom trabalho. E é chutado do Flamengo às 3 da manhã, depois de uma derrota normal para o Atlético Mineiro no Mineirão. Lembrando que o Flamengo naquele dia estava completamente esfacelado pela convocação da data FIFA. Era um jogo em meio à data FIFA, onde o Flamengo perdeu seus principais jogadores, perdeu jogadores no auge, era uma pandemia global. Então o Rogério Ceni às 3 da manhã não fazia um trabalho ruim, longe disso. Tinha seus problemas? Sim, mas era um cara que se relacionava bem com os jogadores, era um cara que desempenhava um bom futebol. Foi demitido às 3 da manhã para a chegada de Renato Gaúcho, que num primeiro momento foi bem, conseguiu alguns jogos, alguns resultados expressivos, mas logo depois se desmorona tudo, sendo eliminado de maneira patética para o Atlético Paranaense, sendo derrotado na Libertadores. Renato Gaúcho foi um dos únicos que eu concordei com a demissão, mas aí a gente já se passou por Domenech, Rogério Ceni, Renato Gaúcho. 3 técnicos em questão de 1 ano e meio, e nenhum deles nenhum jogador saiu acusado. Todos os jogadores saíram impunes. A negligência deles, a falta de raça, o modo banana, como diz o Mauro César Pereira, nenhum deles foram sentenciados, nenhum deles tiveram um puxão de orelha, sempre tranquilizando os jogadores. Marcos Braz à vontade na vice-presidência, tranquilo, sabendo que não vai ter o seu cargo arriscado, e aí ele começa a empilhar um monte de erros. Paulo Souza foi engolido pelo Flamengo, né? A relação com os jogadores não era nada boa, ele não conseguia ter uma boa relação, o time acabou não se desempenhando, mas não deram sequer tempo para o trabalho dele se desenvolver. O Flamengo tem uma métrica de 5, 6 meses, né, de média para cada técnico. Paulo Souza foi engolido, acabou ficando insustentável e ele sai, é até desconfortável, né, o jeito que ele é demitido. Depois da derrota pro Bragantino, ele já sai dali sem ser o técnico do Flamengo, sai chutado, uma maneira ridícula. E mais uma vez, nenhum jogador e nenhum dirigente sai punido, né? Aí depois vem Dorival Júnior. Dorival Júnior chega numa situação muito crítica da temporada. O Flamengo vive ainda nas 3 competições, mas aí ele acaba corretamente largando mão do Campeonato Brasileiro e aí conquista as 2 Copas. Mas depois das 2 Copas, naqueles jogos finais, ridículo a atuação do Flamengo. Ele compôs muito com o elenco, deixava os jogadores deitarem, enrolarem, fazer o que quiserem. Os jogadores tiveram 48 ou 46 dias de férias e o Dorival Júnior aprovou isso. E a diretoria analisou que ele não seria o mais adequado, achou que ele já tinha chegado ao teto do seu trabalho. E aí não renovaram com o cara, não falaram nada, ele estava tirando as suas férias. 46 dias de férias, muita coisa, mas estava no seu direito. E aí ele fica sabendo pela imprensa que o Flamengo estava negociando com outro técnico. Aí é a gota d'água, né? A diretoria, como o Marcos Braz é o melhor exemplo disso. Você está negociando com outro técnico, sendo que você tem um técnico que foi campeão na Copa do Brasil e campeão da Libertadores, é um desrespeito muito grande. Também acho que o Dorival não conseguiria fazer um trabalho melhor, mas você demitiu o cara sem ele de férias e sem ele saber disso, pelo seu chefe, pelo Rodolfo Landim, pelo Marcos Braz, saber pela imprensa, é algo bizarro, algo assustador só de pensar. E aí eles trazem Vitor Pereira. Vitor Pereira, um trabalho péssimo,
muito ruim, eliminado do Mundial, ganha do Fluminense na ida na Carioca e toma uma goleada avassaladora e ali ele cai. Vitor Pereira tinha feito um trabalho excelente com o Corinthians, levando o Corinthians à final da Copa do Brasil juntamente com o Flamengo, fazendo o Corinthians ir para a Libertadores, eliminando o Boca em La Bombonera com o time completamente desfalcado. E no Flamengo o trabalho é péssimo, mas a atitude dos jogadores naquele 4x1, 4x0, não me recordo exatamente, mas foi 4x1, 4x0, do Fluminense diante do Flamengo na final do Carioca é inadmissível. O comportamento dos jogadores nunca foi questionado, mas é um comportamento bizarro, um comportamento assustador. E aí, mais uma vez, nenhum jogador sai punido, nenhum jogador sai questionado, como a Arrascaeta, como jogadores que a gente já estava acostumado. E é mais um técnico que cai. E aí vem Jorge Sampaoli, o último técnico antes do Tite. Sampaoli chega, começa bem, 20 jogos, uma derrota, aquela goleada pelo Bragantino, mas em 20 jogos apenas uma derrota. Ia indo bem ali na Libertadores, ia indo bem no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. E aí vem o soco, o fatídico soco do auxiliar no Pedro, e ali desmorona tudo, o relacionamento péssimo com os jogadores. O Flamengo, quando não deveria insistir, insistiu em um técnico onde os jogadores não gostavam, onde havia agressão, e aí o Flamengo perdeu tudo na temporada passada, perdeu completamente tudo de maneira vexatória, perdendo para o São Paulo mais fraco, justamente para o São Paulo do Dorival Júnior, perdendo para um Olímpia da vida nas oitavas de finais da Libertadores, e aí tudo se esfarelou com o Sampaoli. Mas tomaram a decisão de manter o Sampaoli até o final da temporada, sendo que era para ter demitido no momento do soco. Acho que ali foi inquestionável, a demissão dele deveria ser urgente, e aí vários erros dele na escalação. Enfim, chega técnico Tite. O Tite chega no meio da temporada passada com o objetivo de classificar para a Libertadores, ele consegue. Faz uma boa primeira metade de ano, principalmente com os desfalques da Copa América. Mas aí, justamente quando voltam os jogadores da Copa América, o Flamengo começa a ter muitos problemas de desempenho, começa a jogar mal, e aí a pressão vem em cima. O Flamengo muito bem na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro em quarto, mas ficou muito difícil o título brasileiro. O Flamengo não vai ser campeão brasileiro, muito impossível. Tem que se preocupar com conseguir a vaga para a Libertadores. E aí o Tite cai pro Peñarol e tudo se desaba, nada mais presta. E mais uma vez o técnico provavelmente vai ser demitido. O trabalho do Tite é bom? Não acho. É péssimo? Também não acho. Acho que todos esses que eu citei, o Tite, depois do Ceni e do Dorival, vem fazendo o trabalho melhor que o Vitor Pereira, que o Domenech, que o Paulo Souza e que o Sampaoli, na minha opinião. Um time mais consistente. Mas, mais uma vez, o Tite vai cair. Landim, Marcos Braz e toda a direção do Flamengo vai ficar de forma tranquila lá nos seus cargos. E os jogadores não vão ser cobrados. A gente não vai ter cobração do Arrascaeta desempenhando um péssimo futebol, questionando o De La Cruz, questionando o Gabigol que não consegue dominar uma bola, questionando o Fabrício Bruno, o Léo Pereira, o Ayrton Lucas. Todos esses vão sair impunes mais uma vez, porque a culpa no Flamengo é sempre do técnico, nunca de um conjunto, nunca dos chefes, nunca de lá de cima, sempre visando o técnico. Mais uma vez um técnico consumido por essa péssima gestão do Flamengo que se encerra no fim do ano. Marcos Braz, besteiras atrás de besteiras, nunca foi demitido do cargo, mas esses técnicos todos consumidos. Nenhum jogador tem culpa, nenhum dirigente tem culpa, no Flamengo só o técnico tem culpa. Se gostou do vídeo, like, verifica aí a inscrição no canal, compartilha, até a próxima e evoluindo sempre.